A graça e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos da Igreja Batista Filadélfia. Irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Pegue a sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Atos, capítulo 26, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor que nos diz nesta tarde: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, a Deus, e te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua misericórdia, Deus, sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de mais uma vez estudarmos a tua palavra e buscarmos o conhecimento do Senhor. Ó Deus, faça-se sobre as nossas vidas a tua vontade, ó Pai. Ministra, ó Deus, a cada coração, a cada ouvinte agora, nesta hora, ó Pai. Cada um, ó Deus, seja contemplado pela tua bênção, ó Deus, a presença do teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Ministra sobre nós a tua vontade, Senhor Deus, conforme, ó Pai, está no teu coração. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. E o teu povo diz, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, irmãos, lida nesta hora, é um texto que traz as palavras do Senhor Jesus para o apóstolo Paulo, quando do seu chamado. Quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso, e o chama para uma missão especial. E Jesus, então, diz a ele para se colocar de pé, e diz para ele aí o motivo pelo qual Jesus estava aparecendo a ele. Estava colocando ali, chamando a Saulo para constituir como ministro e testemunha da sua palavra. Ministro e testemunho dos seus feitos, dos feitos de Jesus aqui nesta terra. E o apóstolo Paulo, então, ali ele é chamado e Jesus fala para ele o motivo, ou qual o propósito de Deus, qual o propósito do Pai para a minha vida, para a sua vida, qual é o propósito do Senhor na pregação do Evangelho, na ministração da sua palavra. E Deus tem, sim, propósitos especiais para mim e para você. E neste texto, nós poderemos ver alguns dos propósitos do Senhor, que são basicamente centralizados na salvação do pecador, na salvação para todo aquele que crê, a salvação que está colocada, que está posta para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, como único e suficiente Salvador da sua vida. E a palavra de Deus aqui então diz que Jesus aparecendo a Saulo de Tarso, ele o constitui como ministro e testemunha da sua palavra. Depois envia-o a pregar aos povos uma mensagem bastante clara, uma mensagem simples, mas uma mensagem que tem poder, uma mensagem eficaz. Amém? E esta palavra, nesta mensagem, Deus demonstra a sua boa vontade para com os perdidos. Esta mensagem está direcionada para todos aqueles que ainda não encontraram, que ainda não conheceram a Cristo. Jesus, então, fala para o apóstolo o propósito de Deus com a mensagem que deveria ser pregada a todos aqueles povos, a todas aquelas criaturas. E Deus o chamou, através do seu Filho, através de Cristo Jesus, Deus chama o apóstolo Paulo a pregar não somente para aquele povo que já se chamava pelo nome de Deus, o povo de Israel, mas também aos gentios, aqueles que estavam distantes, aqueles que não faziam ainda parte do povo de Deus. Mas Deus estava ali abrindo para cada um de nós a oportunidade de conhecer a Cristo, a oportunidade de conhecer a salvação que está em Cristo Jesus. Aleluia. E a Bíblia declara, irmãos, que o ser humano sem Deus, o ser humano no pecado, ele vive numa condição terrível, numa condição lamentável, porque ele fica de um lado para o outro, ele anda de um lado para o outro, como um cego que não sabe para onde vai, um cego que não tem como enxergar por onde anda, um cego que não sabe o final daquele caminho que ele está tomando, e não sabe se há ou não segurança naquele caminho que ele está seguindo.
Assim é aquele homem que está em pecado, ele está distante de Deus e assim ele não consegue enxergar a verdade. Ele não consegue enxergar a luz. Ele não consegue enxergar a Cristo. E dessa forma, o Senhor então chama o apóstolo Paulo para levar essa mensagem de luz, essa mensagem de salvação, para todo aquele que, aí mesmo estando no pecado, aceitar essa palavra. E essas pessoas que continuam cegas, que continuam distantes do Senhor, que continuam sem conhecer a Cristo, elas ficam numa situação que estão sob o domínio do pecado, estão sob o domínio de Satanás. E da análise desse texto, nós vamos ver o propósito de Deus e que nos mostra como nós poderemos sair dessa situação, ou como o homem pode se ver livre dessa situação do jugo do pecado. Porque essa palavra, ela traz uma mensagem de salvação, ela traz uma mensagem de esclarecimento do caminho para a salvação. E na análise desse texto, então, nós vamos ver os propósitos do Senhor para a minha vida, os propósitos do Senhor para a sua vida, os propósitos de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que, mesmo estando no pecado, quiser crer, quiser aceitar e confiar em seu nome, aceitar a Cristo e confiar em Deus. O que Deus espera que nós façamos? O que Deus espera de nós? Nessa palavra, ele traz nos seus propósitos, o primeiro deles nos diz que nós devemos abrir os nossos olhos. Nos mostra que um dos seus propósitos é que nós tenhamos os olhos abertos. Esse era um dos propósitos da missão de Paulo. Levar a palavra do Senhor Jesus, uma palavra de salvação, levar o evangelho de Jesus, para que as pessoas pudessem ter os seus olhos abertos. Isso acontece, irmãos, porque, como na comparação feita pela palavra de Deus, são cegos aqueles que não enxergam a Cristo. São cegos aqueles que não veem a luz. E nós sabemos pela palavra de Deus que não há outro meio, não há outro lugar, não há outra fonte de luz que não seja Cristo nosso Senhor. Amém? E Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E assim o apóstolo Paulo, então, ele começa a sua missão, e num de seus textos lá, escrito aos Efésios, no capítulo 6, no capítulo 1, a partir do versículo 16, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo, então, ele intercedia por aquele povo que ele passava a conhecer e para os quais ele pregava a palavra de Deus. Ele intercedia por aquele povo. E ele diz aqui o motivo, no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Paulo pede ao Senhor que ilumine os olhos do nosso entendimento, que traga luz ao nosso entendimento. Isso, irmãos, é porque o homem que vive no pecado, ele tem o seu entendimento cegado por Satanás. Ele tem o seu entendimento escurecido pela maldade do seu coração, pela falta de desejo de buscar ao Senhor, de conhecer a Deus, pela falta de desejo de andar na presença de Deus, de servir ao Senhor. E essas pessoas, elas não têm como enxergar a luz, não têm como enxergar a luz, porque estão oprimidas pelo poder de Satanás. Estão cativas por um poder que é o poder das trevas. Mas, irmãos, não convém que seja assim e não é necessário que seja assim. Não necessariamente o homem precisa viver debaixo do poder do pecado, debaixo do domínio do pecado. A Bíblia diz que Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe por quê, irmãos? Ele diz lá, para quê, melhor dizendo? Diz lá que é para que ele não desresplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha bem, a intenção de Satanás é que o homem permaneça no pecado para não enxergar a Cristo, para não ver resplandecer a sua glória sobre ele. E assim não participar daquilo que está preparado para cada um de nós, que é viver na presença de Deus, contemplando a glória maravilhosa de Deus. Mas Satanás, ele tem a intenção de tirar dessas pessoas
essa oportunidade de enxergar a Cristo. E o apóstolo Paulo, então, aí ele intercede pela vida daquelas pessoas, pedindo ao Senhor que venha iluminar o entendimento dessas pessoas, que venha ser tirada aquela cortina que as impede de ver, que venha ser tirado aquele muro que se levanta à sua frente, que impede que as pessoas vejam a presença, que contemplem a presença de Deus, a glória de Deus. É preciso que nós saibamos que a palavra de Deus, ela traz revelação, ela traz entendimento, ela nos ilumina acerca da vontade de Deus. Mas muitas pessoas, às vezes, escolhem, irmãos, permanecer no pecado, mesmo sabendo que essa permanência os afasta da presença do Senhor, mesmo sabendo que esse distanciamento nos conduzirá a um lugar que nenhum de nós deseja estar. Nenhum de nós jamais desejará estar. Mas nós sabemos que o Senhor, ele é misericordioso, ele tem esperado, ele tem aguardado o momento certo de fechar-se a porta. Mas essa porta ainda está aberta. E ainda é tempo para que eu veja, para que você veja, é tempo para que todos aqueles que ainda não creram vejam também que somente Jesus, ele é Salvador. Somente Jesus é o meio para a nossa salvação. Somente Jesus pode nos conduzir aos céus. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, e é essa a razão pela qual aqueles que creem também não conseguem compreender o propósito de Deus. Mas é preciso, irmãos, que essas pessoas enxerguem a luz que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, a partir do versículo 4, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3, a palavra de Deus nos diz que se o evangelho ainda está encoberto, o evangelho que nós pregamos, como o apóstolo Paulo pregava naquela época, se ele ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então é necessário, irmãos, que para aqueles que se perdem, esse evangelho seja descortinado, seja revelado. Há necessidade da pregação da palavra de Deus, para que essas pessoas venham a conhecer o amor de Deus e saber que o Senhor quer que eles também cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Essa verdade é Cristo Jesus. O Deus desse século tem cegado o entendimento dessas pessoas. Mas Cristo, ele pode trazer, sim, à vida dessas pessoas, de cada uma dessas pessoas, a revelação da verdade, porque ele é a verdade. E a luz do evangelho, certamente ela poderá brilhar sobre a vida dessas pessoas que ainda não aceitaram. E é necessário, irmãos, que nós, como servos do Senhor, nós estejamos prontos a levar a essas pessoas, então, a palavra de Deus, a levá-las ao conhecimento daquilo que é o caminho, daquele que é o caminho para a salvação. Sem conhecer a Cristo, e em sua incredulidade, o homem tem o seu entendimento escurecido, entenebrecido pela vaidade dos seus pensamentos. Isso porque o homem, muitas vezes, quanto mais distante de Deus ele está, mais soberbo ele se torna no seu coração. E ele começa, então, às vezes, a imaginar que a sua sabedoria é suficiente para si mesmo. É suficiente para lhe garantir qualquer coisa. Mas, irmãos, nós sabemos que a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Não é nada diante da sabedoria de Deus. E é preciso que essas pessoas tenham, então, recebam, na verdade, a libertação. Sejam libertas do poder desse mal, do poder do pecado, que as escraviza, que as cega, para que não vejam a luz. E no momento em que elas conhecerem a Cristo, certamente serão libertas, porque assim diz a palavra de Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. O próprio Jesus nos diz essas palavras, e a verdade é Ele próprio, é Cristo, o Senhor. E Ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São livres aqueles que são libertos pelo Senhor. E assim, irmãos, essas pessoas também precisam conhecer essa libertação e entender, irmãos, que no coração do homem há vaidade.
Na sabedoria do homem há vaidade. E no seu coração há maldade. No seu coração há maldade. Há a tendência para a prática do mal. E é preciso que nós conheçamos a Cristo para nos vermos libertos dessa situação, libertos desse jugo. E é preciso que as pessoas conheçam a esse Jesus que é libertador, Jesus maravilhoso que nos traz a salvação, aleluia, e somente Ele pode fazer. Aí Efésios 4, a partir do versículo 17, diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Olha bem, irmãos, as pessoas, aquelas que estão distantes de Deus, andam na vaidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, andam na vaidade da sua sabedoria, que é vã diante de Deus. O versículo 18 desse mesmo capítulo diz que essas pessoas estão entenebrecidas no entendimento, ou seja, têm o seu entendimento escurecido. O seu entendimento está oculto diante da verdade. Eles estão separados da vida de Deus pela ignorância que está no coração deles, pela ignorância que reina na vida deles, pela dureza do seu coração. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, uma coisa é certa e nós podemos ter certeza. Jesus, ele abre, ilumina os olhos do nosso entendimento. Aleluias. Somente ele pode nos trazer, nos revelar a verdadeira vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, é a salvação através do seu Filho, através de Cristo Jesus. Amém? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, uma coisa que é preciso dizer é que a palavra que nós pregamos, o Evangelho do Senhor Jesus, nesta palavra nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo Senhor. Nós pregamos a Cristo, aquele que morreu, que deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Mas esse mesmo Jesus que entregou a sua vida ali no Calvário, a morte não teve poder sobre ele. Ao terceiro dia ele ressuscita, então, cumprindo assim a promessa de Deus para nós, de nos trazer a salvação. E Jesus, ele venceu a morte, e estando nele nós também venceremos. Nós também vencemos, porque já temos garantida a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Ele abre e ilumina os nossos olhos. Ilumina o nosso entendimento. Aleluia. Deus requer, irmãos, de nós, como segundo propósito desse texto lido, inicialmente lá no versículo 18, de Atos 26, como segundo propósito de Deus, que nós nos convertamos das trevas à luz. A palavra de Deus diz lá assim que para lhes abrires os olhos e, como segundo propósito, diz assim, das trevas os converteres à luz. O propósito para a pregação de Paulo seria, um dos propósitos seria esse, converter do poder das trevas à luz todos aqueles que precisam ouvir a palavra, todos aqueles que ainda não têm o conhecimento da verdade. E nesse propósito de conversão das trevas para a luz, é preciso destacar que a maldade do coração do homem, ela faz muitas vezes que ele busque mais as coisas mundanas. E esse é um dos males, irmãos, que o homem encontra na sua vida, porque ele próprio busca. Ele busca satisfazer os seus desejos materiais, em primeiro lugar. Procura satisfazer os desejos da carne, acima da vontade ou da necessidade de vida espiritual diante de Deus. Muitas vezes o homem busca por si só satisfazer a sua vontade com as coisas mundanas. Em primeiro lugar, ou antes das celestiais. Coloca as celestiais em segundo plano. Porém, irmãos, também nós precisamos dizer que aqueles que andam na luz são os que amam e praticam a verdade. Amém? Aqueles que andam na luz são aqueles que amam e praticam a verdade. E quem anda na luz é aqueles que andam em Cristo. Aleluia. Diz a palavra de Deus em João, capítulo 3, no versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Diz ali o texto, porque suas obras
eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, olha só a escolha daquele ou escolha do homem sem Deus. A escolha do homem que confia tão somente na sua sabedoria, confia na sua razão, e não naquilo que Deus coloca diante dele, e não na palavra de Deus. Diz esse texto que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, é necessário que a palavra seja pregada. É necessário que as pessoas conheçam que Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. E aquele que segue a ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Aquele que anda com Cristo não andará em trevas, mas ele tem a luz da vida. E ele, esse mesmo Jesus, ele é quem nos chama desse reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós sabemos pela palavra de Deus que em Deus não há trevas. Os que andam em trevas, eles estão distantes dele, distantes do Senhor, não têm comunhão com o Senhor, não têm comunhão uns com os outros, se distanciam das pessoas, porque entendem que só eles, somente eles são suficientes para si mesmos, são egocêntricos muitas vezes. E procuram satisfazer tão somente a sua própria vontade, não se preocupando com o seu próximo. Mas, e nós podemos ainda, irmãos, trazer à memória, ou lembrar que nesses dias em que estamos vivendo dias difíceis, dificuldades, irmãos, é bem propenso que muitas pessoas busquem também satisfazer as suas próprias vontades, distanciarem-se das pessoas, não por causa de uma segurança ou em busca de uma segurança de saúde, mas porque, irmãos, não querem mesmo ou não desejam no seu coração conviver em comunhão ou viver em comunhão com o seu irmão. Irmãos, é preciso que nós não permitamos que esse distanciamento ele vá além do distanciamento físico. Os nossos corações precisam estar unidos num só propósito, num só desejo, servir ao Senhor, andar na presença de Deus, amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos, obedecendo, sim, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que nós não podemos nos distanciar de Deus. Nós não podemos nos distanciar dos irmãos. Nós precisamos ter os nossos pensamentos voltados para o Senhor, intercedendo uns pelos outros, buscando ao Senhor, buscando o favor de Deus, a misericórdia de Deus, para conhecer que somente em Cristo nós temos a luz para as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós temos a luz em Cristo Jesus. Um terceiro propósito, irmãos, que nós podemos tirar desse texto é que o homem saia do poder de Satanás para o poder de Deus. Saia de debaixo do poder do pecado, da escravidão do pecado, e venha para a liberdade que há em Cristo Jesus. Porque diz a palavra de Deus lá em 1 João que quem comete pecado é filho do diabo. Aquele que anda em pecado, aquele que permanece no pecado, é filho do diabo. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Assim diz a palavra de Deus. Mas aquele que busca o Senhor Jesus, ele encontra a libertação. Porque o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? Aleluia. Filho de Deus se manifestou para desfazer essas obras das trevas, essas obras más. E Jesus recebeu para isso, irmãos, todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, irmãos, ele é a expressão do poder de Deus. São palavras, irmãos, que a Bíblia nos traz, que a Bíblia Sagrada nos traz. São palavras de Deus. E é preciso que nós compreendamos que, junto com esses propósitos do Senhor, há também o propósito de remissão dos nossos pecados. Deus tem o propósito de nos perdoar pelos nossos pecados. Para isso, irmãos, ele nos apresenta o seu Filho, ele nos traz o seu Filho e oferece como sacrifício pela minha vida, pela sua vida, em favor de cada um de nós. E através desse sacrifício nós alcançamos a remissão pelos nossos pecados. Através do sacrifício de Cristo nós somos justificados diante de Deus. E o próprio Jesus, ele ofereceu a si mesmo. Lá em Tito 2, versículo 14, diz assim: ele deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade
e nos purificar para si, um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Jesus nos separou para si, ele deu a sua vida por mim e por você. E Deus quer ainda, irmãos, dentro desses propósitos, que nós nos tornemos santos através da fé. Que nós busquemos uma vida de santidade através da fé. Como resultado da libertação do pecado, nós devemos buscar a santidade no Senhor, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Nós devemos ser santos, irmãos, em toda a nossa maneira de viver. Nós devemos ser santos, irmãos, em todos os aspectos de nossa vida. 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos, em todas as áreas de nossas vidas, da nossa vida, nós precisamos permanecer ou buscar a cada dia a santidade no Senhor. Entender que somente no Senhor nós vamos encontrar, somente no Senhor nós encontraremos refúgio, somente no Senhor nós encontraremos o fortalecimento, somente no Senhor nós encontraremos a unção necessária, somente no Senhor nós encontraremos a bênção necessária a cada dia para nós nos sustentarmos em sua presença. Aleluia. E somente Jesus pode nos conceder essa bênção maior, que é a salvação, que é dada somente através dele. Deus tem propósito de salvação para mim e para você. Deus tem um propósito especial para a minha vida. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer nos converter a ele. Ele quer tirar-nos de sob o poder de Satanás. Ele quer perdoar os nossos pecados e ele quer nos santificar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E esta palavra, irmãos, é para todo aquele que crê e é para todo aquele que ainda não crê. É preciso, irmãos, conhecer a verdade e crer nessa verdade, porque essa verdade, ela é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não for através dele. Amém? Que a palavra do Senhor esteja guardada, ou permaneça guardada no seu coração. E nesta noite você possa meditar esta palavra e verificar, fazer uma introspecção, analisar a si mesmo e ver se você tem buscado a presença do Senhor, tem dado ouvidos à palavra de Deus. Ver se você não tem permitido que esse distanciamento momentâneo, físico, tenha se tornado ou esteja se tornando em um distanciamento do coração. Não permita que seja assim, meu irmão, mas permita que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, que você venha conhecer verdadeiramente a verdade, que os seus olhos, ou os olhos do seu entendimento sejam abertos, e você conheça que o Senhor é Deus, e Ele sim, Ele pode nos converter, Ele pode nos tirar do poder do pecado, Ele pode e Ele perdoa os nossos pecados, e Ele nos santifica em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe a sua palavra ministrada a cada coração nesta noite. Continue, irmão, no propósito de servir ao Senhor. Não se distancie da palavra de Deus. Não se distancie da presença de Deus. Busque ao Senhor a cada dia. Ore ao Senhor. Estude a palavra de Deus. Busque o conhecimento da verdade, dia após dia. E aí, então, a sabedoria dos céus, ela virá sobre a sua vida. E você saberá o caminho certo a escolher. E o caminho, todos aqueles que creem sabem, é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos e a paz do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.